Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade para estarmos juntos aqui, reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos ajude nesse momento, pedir que a palavra que é dele, que foi o Espírito Santo que a inspirou, venha falar aos nossos corações. Senhor, nós te louvamos por esse momento, ó Deus, e glorificamos o teu nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos e reunidos, ó Deus, nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos aberto a Tua palavra, Deus, tem falado conosco, Senhor. Nos ajuda mais uma vez, ó Deus, fala conosco nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua palavra, Senhor, a meditarmos na Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite e quero até anunciar o tema para meditarmos juntos. Quero compartilhar aos irmãos sobre o testemunho e o serviço da oração congregacional. Mas eu gostaria de refletir sobre esse assunto dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Então, nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos alguns textos que vai ser de muita ajuda para nós entendermos um pouco mais sobre esse assunto. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1 e o versículo 13. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nesse primeiro texto que nós lemos, e nós vamos ler outros textos, eu gostaria de, junto com os irmãos, e lendo esses textos e meditando sobre o que esses textos têm para nos falar. Quando nós olhamos nesse texto, nós vemos que, muito claro aqui, os discípulos se reuniram, e se reuniram de uma forma perseverante. No versículo 13, tem uma palavra que eu quero chamar a atenção dos irmãos, e essa palavra que está aqui é habitavam, porque quando Lucas, que escreveu Atos, vai citar essa palavra, após ele fala de quem habitava no local, mas ele diz que eles habitavam, e essa palavra habitavam fala de uma permanência. Então aqueles irmãos se reuniram naquele local e eles permaneciam ali como que designados, como que com um propósito, como que endereçados a um alvo. Eles estavam ali, firmes, perseverantes ali, habitavam juntos ali. E no versículo 14, nós vemos a palavra perseveravam, mas também a palavra unanimemente. Porque eles prosseguiam ali em oração, perseverando unanimemente, e me chama a atenção quando
é escrito aqui em oração. Porque essa expressão em aqui nos fala justamente de um estado contínuo, porque eles estavam reunidos no lugar em uma condição perseverante, em uma condição que eles permaneciam em um estado. E para termos uma ideia do que motivou esses irmãos a se reunirem, a permanecerem naquele local, eu gostaria que os irmãos voltassem no Evangelho de Lucas, no último capítulo 24, Evangelho de Lucas. Capítulo 24, nós vamos ler os últimos versículos, a partir do versículo 50 até o versículo 53, do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Diz aí, e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, nesses últimos versículos, nós percebemos a condição e a motivação daqueles irmãos que nós vemos reunidos aqui em Atos dos Apóstolos, sendo descrito aqui, no capítulo 1 e no versículo 13 e no versículo 14. Eles viram o Senhor sendo recebido nos céus. Eles foram abençoados pelo Senhor. Eles estavam de posse da promessa de receberem o Consolador. Então, aqui em Atos, no capítulo 1 e no versículo 13 e 14, nós vemos esses irmãos reunidos de uma forma perseverante, firmes, congregados, habitando juntos. E, mais uma vez, em oração, era um estado. A oração para aqueles irmãos era um estado ali, era uma condição. E para aprofundarmos um pouco mais sobre esse estado de oração, abra comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. E no versículo 18, o apóstolo nos diz aqui, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Percebe, irmãos, que quando você lê esse texto, você percebe Paulo falando também de um estado de oração. Porque esse texto que nós acabamos de ler, ele vem na sequência de Paulo ter nos dito, ter escrito aqui, sobre a armadura de Deus. Ele escreve sobre a armadura e fala sobre uma condição permanente do cristão, que é a condição ou estado de oração. E ele fala para orarmos em todo o tempo. O versículo 17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí quando ele entra no versículo 18, ele diz, orando em todo o tempo. Então tudo isso que é feito, que foi citado nos versículos anteriores, tudo isso é feito no estado de oração e de vigilância. É orando e vigiando. Isso não significa que vamos estar enquartados o tempo inteiro. Isso não significa que vamos estar em um local como esse o tempo inteiro. Mas o que Paulo está falando aqui
é praticamente de uma cultura ou de uma vivência de oração, é um espírito de oração, é um hábito de oração, de maneira tal que orar se torna algo espontâneo na vida daquele que persevera, no caso aqui, considerando a sequência do versículo, que persevera na palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, quando nós observamos esse texto que nós lemos em Atos capítulo 1 e no versículo 14, quando Lucas escreveu e disse, em oração e súplicas, é num estado de oração, todos, versículo 14 do capítulo 1 de Atos, todos esses perseveravam unanimemente num estado de oração, porque eles estavam reunidos naquele lugar, oravam, mas também eles conversavam, mas também eles se lembravam das palavras do nosso Senhor, mas também eles se lembravam dos feitos do nosso Senhor. Então, havia ali um estado de oração em meio ou na vida daqueles irmãos, de oração e de súplica. Oração aqui, ela denota um estado, mas fala de uma identificação do cristão. Irmãos, se no Evangelho de Lucas nós vemos, nós poderíamos dizer que ele é o Evangelho da oração, no livro de Atos, ele nos mostra uma igreja ou uma comunidade de oração. Então, é natural você ler o livro de Atos e perceber o tanto que a oração era algo comum e expressivo na vida da igreja. E eu digo aqui a oração congregacional, a oração em comum, quando eles estavam juntos, a oração nas reuniões, a oração é o que eles buscavam junto, aquilo que estava no coração de Deus. Então, quando você lê o livro de Atos e percebe aquele intenso movimento do Espírito Santo, você tem que levar em conta que aquela comunidade era uma comunidade de oração. Eles foram e habitavam juntos, porque receberam uma promessa de Deus, uma promessa do Senhor, que seria enviado o Consolador. Então eles perseveravam, eles permaneciam. Essa palavra perseveravam, e principalmente essa palavra unanimemente, nos fala de uma constância e nos fala de uma prontidão. Então ali havia um grupo constante em oração que tinham um propósito. Paulo fala da igreja como os que invocam o nome do Senhor. Isso é oração. É aqueles que invocam o nome do Senhor. Paulo fala isso lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 2. Os que invocam o nome do Senhor. Então, me chama a atenção quando é dito aqui na minha versão, e eu também pude ver isso no original, que está escrito orações e súplicas. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Porque a oração, ela tem essa identidade de invocar o nome do Senhor. Quando nós oramos, irmãos, quando nós nos reunimos, nós sim invocamos o nome do Senhor. Nós nos refugiamos, nós buscamos aquele que nos prometeu, aquele que nos falou, aquele que se deu por nós. No Antigo Testamento eles invocavam Jeová, invocavam Deus.
No Novo Testamento, a igreja invoca o Senhor com base na palavra do próprio Senhor. Aquele que veio, viveu, morreu, se entregou, permitindo-se ser levado à cruz. Então nós invocamos esse Jesus. Pelo Espírito Santo nós somos ajudados nesse momento. Então nós encontramos oração e súplicas. Súplicas fala de provocar o favor de Deus, provocar o favor do Senhor. Súplica fala de pedir, de implorar, fala de buscar a falta, de clamar ao Senhor. Sabe aquela oração intensa quando você se remete, se curva diante de Deus, implora o favor de Deus? É uma súplica na presença do Senhor. Súplica fala de tornar-se agradável a Deus. Também fala disso. Súplica fala de curvar-se em adoração diante do único que pode fazer algo por nossas vidas. Então aqueles irmãos se reuniram num estado de oração, estavam ali perseverando, orando e suplicando a Deus, para que Deus suprisse agora a falta deles. Porque o Senhor Jesus havia sido recebido nos céus. E eles estavam clamando: Senhor, envia-nos. Quem o Senhor prometeu nos enviar. E a promessa era o Espírito Santo. Então havia essa perseverança desses irmãos. Sabe, irmãos, a oração do corpo é um chamado de Deus a um serviço comum da igreja. A oração de governo, governamental, congregacional, quando a igreja se reúne para orar, é um serviço comum. Por que que é comum? Porque todos nós podemos fazer. Porque todos nós podemos concordar, consentir, reunir, servir. Então é um serviço comum e de toda a igreja. Então aqui é um momento que se reúne todo o corpo, os mais variados dons, capacidades, profundidades, enfim. Mas é um serviço comum a toda a igreja e nós precisamos entendermos isso, aprendermos isso. A obrigação de orar, se eu poderia falar de obrigação, se eu pudesse usar esse termo, não é de alguns que têm algum serviço específico na comunidade, mas grave bem isso, é um serviço comum de todo o corpo. Orar para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. É estar em sintonia com a palavra de Deus, para orar aquilo que Deus tem dito. E o ambiente de oração, ele tem dois aspectos, que é o aspecto de orar aquilo que Deus falou, mas também existe um outro aspecto que, quando o povo de Deus se reúne para esse tipo de oração, o próprio Espírito Santo pode comunicar à igreja aquilo que ele quer continuar falando, irmãos. Então, é muito importante o envolvimento da comunidade, da igreja, com esse serviço diante de Deus. Porque ali pode haver tanto a convergência, como também o Espírito pode fluir através dos lábios de quem o Espírito eleger no momento, para trazer uma inspiração e uma direção para toda a comunidade. Que o Senhor tenha liberdade no nosso meio para fazer isso, sabe, irmãos? Que o Senhor possa fluir no nosso meio dessa forma.
que quando nós ouvirmos os nossos irmãos orando, que possa ser o Espírito Santo orando conosco e dando direção, mostrando o caminho para nós. Que quando as nossas vozes forem elevadas diante de Deus em oração, sejam orações que sejam conforme a palavra de Deus, mas sejam orações que também sejam continuidade da palavra e do falar de Deus. Que cada um que se envolva nesse tipo de oração seja um vaso nas mãos do Senhor para continuar com a voz do Espírito Santo, porque esse é um serviço comum à igreja. Quando nós prosseguimos aqui no livro de Atos, agora no capítulo 2 e no versículo 1, porque aqui nós lemos assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então, nós vemos aquela comunidade de irmãos que, lá no capítulo 1 e no versículo 13 e 14, estavam perseverantes ali, estavam alegres porque havia uma promessa, foram abençoados, viu o Senhor ressuscitado e sendo recebido nos céus. Então, havia um fundamento para prosseguirem, para permanecerem, para perseverarem. E aqui, eu quero ressaltar aqui a palavra concordemente, porque fala de uma mente, fala de comum acordo, mas fala também de uma paixão singular. Ali havia um grupo de irmãos que estavam numa mesma mente, no mesmo propósito, no mesmo espírito, e com um amor que pulsava em seus corações, e que era o desejo de ter mais de Deus, e de ter mais da promessa de Deus, porque se Ele prometeu, Ele o fará. Irmãos, quando nós nos reunimos para orar, isso tem que pairar em nossos corações, uma mesma mente, que é governada pela palavra de Deus, que baliza o nosso caminho e as nossas falas, que guia os nossos pensamentos, é a palavra de Deus, de comum acordo, porque todos nós caminhamos numa mesma direção, mas há um amor intenso em nossos corações, uma paixão singular, que é a presença de Deus, é o mais do próprio Deus, é o mais da presença desse Deus que prometeu e vai fazer. Que o Senhor encontre nos nossos corações isso, sabe, irmãos? Reunirmos para juntos pelejarmos em oração e buscarmos com uma só mente a presença do Senhor, apaixonados pelo Senhor, inflamados com a presença do Senhor, que o Senhor encontre isso nas nossas vidas. Aqui nesse texto nós vemos, e estavam todos, não eram alguns, não eram só os apóstolos, não eram só aquelas mulheres que serviam, aqui diz todos, percebe? Todo o corpo estava envolvido, todo o corpo estava envolvido. E aqui nós vemos nesse texto que o que aconteceu aqui, o que Deus fez aqui. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, estou lendo no versículo 2, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então eles estavam orando ali e a percepção deles foi alterada, porque o que eles perceberam foi algo vindo do céu, e era um som, e esse som trazia uma percepção de um vento que estava movimentando, mas aqui fala que era como que um vento, ou como de um vento. Eu imagino que aqueles irmãos estavam ali fervorosos em oração, mas de repente perceberam aquele som,
Na minha imaginação aqui, eu acredito que alguns olharam para ver se tinha algum móvel caindo, alguma cortina balançando, mas não estava balançando, porque o foco daquele vento, daquele som, eram os corações daqueles que habitavam e perseveravam de comum acordo com a mesma mente naquele lugar. O versículo 3 diz assim: e foram vistas por eles, percebe? Eles ouviram, sentiram e viram. Ah, irmãos, eu quero ouvir mais do Senhor, eu quero sentir mais do Senhor. Que o Senhor encontre caminho em nosso meio, para que a voz dele ressoe em nossos corações, para que ele traga a nós impressões espirituais a partir da sua palavra. Então aqui nós vemos as quais, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mas como assim línguas repartidas? Será que eles abriram os olhos e viram pedaços de língua voando e pegando fogo? Não era isso. Não era isso. Eu gosto de interpretar esse texto com o versículo 11, a última parte do versículo 11. Olha só o testemunho de quem ouviu e quem estava de fora. Fala assim, lendo todo o versículo: cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Essa era a percepção de quem estava de fora e ouviu. Então, eu posso entender que o que o Senhor concedeu a eles foi um dom de palavras poderosas para falar das grandezas de Deus. Foi isso que aconteceu. Porque quando eles foram cheios do Espírito, porque o Espírito Santo encheu todo aquele ambiente, a vida daqueles que estavam naquele ambiente. Então eles começaram a falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, das coisas maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo havia feito em cumprimento às profecias, mas também sobre as coisas que o Senhor continuaria fazendo. São as grandezas de Deus, o quanto nós precisamos de uma porção do Espírito para falarmos das grandezas de Deus, irmãos. Que o Senhor em sua infinita misericórdia, encontre aqui pessoas servindo, eu diria, nesse ministério da oração congregacional, para que todos nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo para falarmos das grandezas de Deus, em qualquer lugar que nós estejamos, mas para falarmos das grandezas de Deus, que haja um livre curso, um livre fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, irmãos, eles estavam ali reunidos, todos juntos, e todos ali com uma só mente, de comum acordo e com uma paixão singular, orando diante do Senhor. No capítulo 4, aqui do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um outro momento de oração, que é um momento muito lindo na experiência daqueles irmãos. Capítulo 4 e versículo 24. Texto também muito conhecido. E ouvindo eles isso, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram, ouvindo isso o quê? O que eles ouviram? Eles ouviram sobre Pedro e João, a experiência de Pedro e João, porque a igreja já estava sendo uma igreja perseguida.
E qual que foi a reação daqueles irmãos? Eles ouviram sobre a perseguição, e o que eles fizeram? Se reuniram para orar. E o texto nos diz: levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizestes o céu e a terra e o mar e tudo que nele há, que dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensam coisas vãs. Levantaram seus reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a sua palavra. Aleluias, irmãos. Eles não se reuniram para lamentar, eles não se reuniram para murmurar, mas eles se reuniram para orar, para que Deus avançasse, para que Deus prosseguisse com a ministração da palavra. Vocês viram? Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia, sem medo, com liberdade, para que eles falem a tua palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é comunicada somente por um, porque quando um sobe nesse púlpito, um vai para a salinha compartilhar com as crianças, um compartilha com os jovens, um compartilha no seu lar, em tantos outros lugares, a igreja está junto orando. Percebe isso, irmãos? Porque a igreja, em comum acordo, perseverando, ora para que o Senhor prossiga com a sua palavra. Não para recuarmos, mas para avançarmos. É por isso que nós precisamos entender e viver esse santo serviço a Deus. Santo serviço a Deus porque cooperamos com Deus nessa oração. Porque é um ato de cooperação com Deus nessa oração. No versículo 30, diz: enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluias. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Às vezes nós somos engessados para orar, mesmo quando Deus nos dá direção para orarmos. Às vezes nós somos tímidos para nos reunirmos para orar. Irmãos, quando nós nos reunimos para orar, não significa que você obrigatoriamente tem que levantar sua voz como algum outro irmão que você talvez admira e orar como ele. Mas significa que você vai buscar junto com os outros irmãos a mente de Deus para o nosso tempo. Vai cooperar e vai concordar junto com esses outros irmãos para que o Senhor prossiga com o livre curso da palavra dele. Mesmo com um tempo como esse que nós não esperávamos, mas a palavra de Deus, ela prospera,
ela avança, porque o Senhor ainda tem um remanescente que avança na oração, no serviço de oração diante de Deus. Porque o resultado dessa oração aqui, irmãos, não foi um acalento direto nos corações deles, não foi Deus falando para eles: coitadinho de você, não sofra não, é assim mesmo, eles vão te perseguir, é assim mesmo. Não, o Senhor fortaleceu eles em espírito, para que eles fossem ousados na ministração da palavra. Que o Senhor nos ajude nisso também, irmãos, para avançarmos nisso também. Porque quando eu olho para essa porção da palavra do Senhor, eu vejo uma constância, eu vejo uma união e um amor fervoroso pelo avanço do reino, pelo avanço da palavra de Deus. Você tem orado para que o Senhor prossiga com o ministério da palavra nesse lugar? Você tem se lembrado de tantos outros irmãos e irmãs que têm cooperado em comunicar a palavra de Deus? Que o Senhor nos ajude nessas coisas. Quando o Senhor move os seus filhos, Ele move sempre dentro do corpo e a partir do corpo. Quando nós somos movidos para orarmos juntos, nós somos movidos dentro do corpo, na comunhão do corpo, na comunhão da igreja, e a partir da comunhão da igreja. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós não andamos sozinhos. O Senhor não nos chamou para termos ministérios individuais. O Senhor não nos chamou para orarmos sozinhos, ainda que nós temos um momento pessoal, um momento particular, aquele momento do entra para o seu quarto e fecha a porta após si. O momento que você fala com Deus aquilo que você não tem coragem de falar diante das outras pessoas. Aquele momento de santa honestidade e transparência diante de Deus. Aquele momento que você quer falar algumas palavras diante de Deus, mas você mesmo tem vergonha de falar aquelas palavras diante de Deus, porque foram pecados que você se envergonha de ter cometido eles, e se envergonha diante de Deus. Nós precisamos desse momento. Nós carecemos de ter uma cultura de oração nesse sentido também. Mas o assunto aqui em Atos não é esse momento. O assunto aqui é o governo de Deus. O assunto é o avanço do reino de Deus. Quando o Senhor Jesus enviou os discípulos, Ele enviou de 2 em 2. Ninguém foi sozinho. Ninguém foi sozinho. Quando nós avançamos com a palavra, nós não avançamos sozinhos. Porque existem irmãos que nós contamos com a oração deles. Eu sei que existem irmãos que levantam as madrugadas para orar, porque o Senhor deu um encargo para esses irmãos. Eu sei que existem irmãos que vêm e oram junto nas reuniões de oração, porque eles entendem a preciosidade do momento que nós temos aqui, o encargo de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que nós vemos nessa igreja, em Atos dos Apóstolos, o encargo da parte do Senhor, e todos se moviam juntos diante da presença do Senhor. No versículo 32, nós lemos assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Se eu pegar a última parte desse texto, porque aqui fala dos que criam. Se nós cremos, então nós precisamos de sermos um com os demais na oração, avançando com a palavra
e com o ministério do Senhor, com a obra de Deus, com o reino de Deus, com o testemunho do Senhor nesse tempo. Temos que ser um, porque pelo contrário, não será um testemunho de fé. Olha esse texto, e era um o coração e a alma da multidão, de todos, mas de todos aqueles que acreditavam, que criam. Falar que eu tenho fé é muito fácil, mas quando essa fé está inflamada no meu coração, nós não tem jeito, nós vamos orar. Quando o vaso enche, ele derrama. E quando ele derrama, ele toca todos aqueles que estão próximos a ele. Esse é o testemunho do Senhor. Que o Senhor encontre em nós esse tipo de coração, sabe, irmãos? Para avançarmos como comunidade, para avançarmos no encargo da palavra de Deus, para avançarmos diante da presença do Senhor. Eu quero ler mais 2 textos para concluirmos. Vamos voltar no capítulo 6, capítulo 6 e versículo 7. Olha só que lindo esse texto. E crescia a palavra de Deus. E crescia, só essa parte A, e crescia a palavra de Deus. Percebe o resultado, irmãos? Havia uma igreja firme ali em oração. E o que estava acontecendo? E crescia a palavra de Deus. Vamos comigo no capítulo 12, e versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Que o Senhor encontre em nós um coração ensinável, obediente à voz do Senhor e ao testemunho da igreja. Para que nós não sejamos uma comunidade que só cresce para dentro, mas para que o testemunho do Senhor seja conhecido em todo lugar que você colocar os seus pés. Para que a experiência de Estevão seja comum através do testemunho de Deus nas nossas vidas. Porque Estevão, quando estava sendo perseguido ali, apedrejado, eles olhavam para Estevão e via na face dele como que uma face de um anjo. Era a expressão, e foi a expressão encontrada para designar aquilo que estava acontecendo ali. Que quando olharem para você, percebam que há algo mais do que o conhecimento, que há algo mais do que a religião, que há algo mais do que as letras. Percebam em você a presença do Espírito Santo. Isso porque nós oramos juntos, nós perseveramos juntos, nós avançamos juntos, com a mesma mente, com o mesmo coração e com a mesma paixão pulsante em nossos corações. Agora a pergunta é: onde estamos nesse ministério comum da igreja? No ministério de oração congregacional. Onde estamos? Queremos conhecer, mas não servir? Queremos servir, mas não diante de Deus? Que o Senhor nos ajude. Que as nossas orações, de fato, sejam dirigidas pelo Espírito Santo. Que nós encontremos em nosso meio a palavra de Deus crescendo e se multiplicando. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Que quando você orar, você diga: Senhor, cresça com a sua palavra no nosso meio. Senhor, me envolva nisso, Senhor.
Senhor, eu quero estar envolvido com aqueles que estão envolvidos com o teu encargo, com a tua palavra. Senhor, eu quero estar envolvido com aquilo que o Senhor está envolvido. Senhor, eu quero estar com a minha mente direcionada com aquilo que o Senhor está falando. Senhor, eu quero estar com uma paixão vibrante no meu coração, mas uma paixão, um amor, que é um eco, que é o fervor, que é a voz, que é o teu Espírito Santo conduzindo a nossa vida como uma comunidade, mas uma comunidade de oração. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor é tão maravilhoso. Ó Deus, essa experiência que nós vemos na tua palavra, ali daquela comunidade em Atos dos Apóstolos, Senhor. Eles se reuniram porque eles criam, eles acreditavam. Eles se reuniram porque eles entendiam que tinham a palavra do Senhor. Eles perseveravam porque o Senhor falou. E a voz do Senhor era suficiente para mover os corações daqueles que ouviram-te, Senhor, para continuarem perseverando na oração e juntos, Senhor. Ó Deus, traga, ó Deus, essas realidades para pulsarem em nossos corações, Senhor. Não permita, ó Deus, que nós nos distanciemos dessa realidade, a realidade do testemunho e da palavra do Senhor, ó Deus. Avance com a tua palavra, Senhor. Prospere a tua palavra no nosso meio, Senhor. Multiplique a tua palavra no nosso meio, Senhor. Incendeie os nossos corações, ó Deus, para que não fiquemos indiferentes, ó Pai, apáticos, distantes, não envolvidos, ó Deus, mas que todos estejamos envolvidos com a tua palavra e com a oração da tua igreja, Senhor. Oramos no nome de Jesus.